Você já deve ter ouvido falar que esse quadro não representa exatamente a verdadeira história da independência. Mas o que quase ninguém sabe é que a independência não começou com o grito de um homem, mas com a fala política de uma mulher. Esse quadro está aqui no Museu do Ipiranga. Ele foi pintado pelo Pedro Américo 60 anos depois da independência do Brasil. Pedro Américo estava lá na Itália quando ele fez essa obra. Mas como ele mesmo fala, a realidade inspira e não escraviza o pintor. Lá, meu nome é Carlos Lima Júnior, doutor em História da Arte. O Pedro Américo, que era já um artista muito afamado para a época, ele tenta trazer uma grandeza para essa cena, justamente para perpetuar a imagem a independência do país. Mas no dia 7 de setembro de 1822, o Dom Pedro não estava passando bem, ele estava com problemas no estômago. Não estava nem montado num cavalo, era uma mula. Tinha no máximo umas 10 pessoas na comitiva com ele e ele nem estava usando esses trajes tão maravilhosos de exército. E o grito nem foi exatamente um grito de independência ou morte. Foi mais uma fala que ele deu depois que ele recebeu uma carta enviada pela esposa dele, a Leopoldina. E quem vê só esse quadro aqui no museu pode pensar que a Leopoldina não tinha outro papel a não ser de mãe dos herdeiros. Mas na verdade ela foi criada na corte de Viena pela dinastia Habsburgo. Por isso ela foi pintada com vestido amarelo, que é a cor da casa de Habsburgo. E ela foi educada para aprender, entre muitas outras coisas, os jogos políticos. Se a história coloca dentro de uma visão muito machista ela como uma sofredora do marido, ou então nessa pintura com a posição da mãe, né, da matriarca, ela teve uma atitude política muito grande nesse debate de 1822. 5 dias antes daquela cena da independência, a Leopoldina percebeu que se alguma coisa não fosse feita naquele momento, o Brasil podia voltar a ser colônia de Portugal. Então ela, junto com os irmãos Andrada, José Bonifácio e Martim Francisco, reuniu uma sessão de Conselho de Estado e assinou uma carta que rompia com Portugal. Isso abriu caminho para a independência do Brasil. Foi essa carta que o Dom Pedro I recebeu 5 dias depois, às margens do rio do Ipiranga. Mas a Leopoldina não tá no quadro, só tá o carteiro. Mas por que o Pedro Américo não colocou a Leopoldina no quadro? Porque no século XIX era mais fácil e interessante para a monarquia em decadência representar um herói masculino do que uma mulher liderando. Mas 100 anos depois, uma artista resolveu trazer a Leopoldina para os holofotes. Em 1922, Georgina de Albuquerque fez um quadro chamado Sessão de Conselho de Estado. E nele, a Leopoldina aparece como a verdadeira protagonista da história. E a Georgina, ela inverte a situação. É como se o grito do Ipiranga fosse decorrência das cartas remetidas pela Leopoldina. Ela vira o cérebro da independência, né? E ele vira um executor. Mas a gente está no plano das imagens, dentro de um debate de história de memória. Esse quadro da Georgina está no Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro. Você já visitou alguma dessas obras pessoalmente? Qual das versões da independência você prefere lembrar? Qual?